Oiê! Iremos apresentar sobre a transferência de massa em medicamentos de liberação prolongada. Como que funciona? O processo de liberação prolongada é uma forma de liberação modificada de formas farmacêuticas. Isso quer dizer que o fármaco é liberado gradualmente, mantendo a concentração plasmática no organismo em níveis terapêuticos por um período prolongado de tempo. Com isso, permite que as doses do medicamento possam ser tomadas em intervalos maiores quando se compara com o medicamento de liberação imediata. Os produtos com liberação prolongada são projetados para liberar o fármaco de uma maneira controlada, numa taxa, duração e local de alcance pré-determinados em que se deseja sua ação. No processo de liberação prolongada, a transferência de massa se relaciona com a liberação controlada do fármaco na corrente sanguínea. O processo envolve a difusão do fármaco através de uma matriz sólida ou semissólida, denominada matriz de liberação prolongada. À medida que a matriz se decompõe, o princípio ativo se move através dela, atingindo a superfície e sendo liberado no meio circundante. Na indústria farmacêutica, tem-se buscado diferentes tecnologias para a melhoria do controle de liberação dos princípios ativos. E essa melhoria depende da escolha apropriada para determinada situação. Pode citar algumas matrizes poliméricas de diferentes características em relação à interação com a água. Falando agora sobre as principais tecnologias de matrizes que se adequam às melhores situações de liberação dos princípios ativos e como funcionam seus mecanismos. Inicialmente, vamos falar sobre as matrizes hidrofílicas. Bom, as matrizes hidrofílicas são aquelas que têm interação com a água. Assim, o mecanismo de ação para o solvente chegar até o fármaco é a osmose, de modo que a superfície do polímero fica hidratada e inchada, formando, assim, uma camada gelificada, na qual o fármaco atravessa e é liberado para a corrente sanguínea, através do mecanismo da difusão. Após a dissolução da camada gelificada, o comprimido sofre erosão, expondo a superfície do fármaco novamente, tal que o processo se repete, ou seja, outras camadas de gel são formadas e dissolvidas sucessivamente na superfície do medicamento. Bom, matrizes hidrofílicas são muito utilizadas, uma vez que apresentam simplicidade da formulação, fácil produção, baixo custo e aplicabilidade para fármacos com extenso limite de solubilidade. Um exemplo de matriz hidrofílica é a alginato de cálcio. Agora, falando sobre as matrizes hidrofóbicas. Bom, diferentemente das matrizes hidrofílicas, as matrizes hidrofóbicas, elas repelem a água. E assim, dentro da matriz, formam-se canais de passagem, cuja finalidade é promover a passagem da água até o princípio ativo, como a gente vai mostrar posteriormente. Após isso, o fármaco ele é liberado gradualmente por difusão. E como exemplo dessas matrizes hidrofóbicas, a gente tem os triglicerídeos, a cera de carnaúba, o óleo de rícino hidrogenada e o álcool cetílico. Portanto, como a gente viu, essas matrizes são feitas de materiais que não são solúveis em água. Agora, explicando um pouco melhor sobre os canais que formam para a água chegar no fármaco, a gente pode analisar os comprimidos como se fosse uma colmeia em seu interior, onde existem diversos canais que ligam-se entre si. E serão estes canais pelos quais a água irá passar assim que o medicamento for deglutido e entrar em contato com o trato gastrointestinal. Conforme a água entra pelos poros, ela irá dissolver o fármaco que está dentro da formulação. E então o fármaco ele vai saindo pelos mesmos poros que a água entra. Então se trata de uma matriz porosa, porém que não se dissolve em água, pela sua função hidrofóbica, né?
Então, medicamentos com estes mecanismos podem aparecer sua estrutura quase que intactas nas fezes do paciente que está consumindo. No entanto, o medicamento no interior foi inteiramente difundido ao organismo, enquanto material externo, com matriz hidrofóbica, se manteve completamente intacto. Este exemplo retirado do ELT propõe o projeto de uma cápsula esférica para a liberação controlada de um medicamento utilizado para tratar enjoo. A cápsula é feita de um material gelatinoso não tóxico e libera o medicamento lentamente por difusão limitada. O medicamento é solúvel em água e é inicialmente concentrado na cápsula. O processo é instável, pois a fonte de transferência de massa está dentro do volume de controle de difusão. E queremos obter uma equação para a taxa de difusão, fazendo as considerações de que o processo ocorre em regime transiente, pois a concentração varia com o tempo, a transferência de massa é unidirecional na direção radial, o processo é controlado pela difusão e não ocorre reação química. Ao simplificar o balanço global para uma coordenada esférica e com as considerações já explicitadas, obtemos a equação inicial. E para solucionar essa equação inicial, precisamos determinar as condições de contorno e condição inicial. Portanto, em r igual a zero, a derivada é nula num tempo maior que zero, pois é um ponto de máximo. Em r igual a r, a concentração é a mesma que a concentração da superfície, que para um tempo maior que zero também é nula. E a condição inicial, no tempo igual a zero, de que a concentração é igual a C a zero, a concentração inicial, em qualquer ponto da esfera. Assim, definidas as condições de contorno e condição inicial, pode-se utilizar uma série de Taylor para solucionar essa equação diferencial. Portanto, obtemos uma solução analítica para R diferente de zero e uma outra variação para R igual a zero. Por fim, obtemos a solução para se determinar a taxa. Então, concluindo, são bem conhecidas as vantagens que as formas farmacêuticas de liberação modificada apresentam em relação às formas de liberação imediata do mesmo fármaco. Existem diversas estratégias para delinear uma forma farmacêutica de liberação modificada. Entre todas essas estratégias, a mais comum, principalmente por apresentar uma tecnologia de fabricação pouco complicada e de baixo custo, é a preparação de comprimidos matriciais. Entre estes sistemas, os compostos que constituem matrizes hidrofílicas, como os éteres de celulose, são amplamente utilizados. As características dos polímeros hidrofílicos e a sua capacidade de responder à presença de água e formar uma camada de gel são essenciais para controlar a liberação dessas matrizes.